Vamos lá? Vamos gravar? Podemos gravar? Pois é, dizem que quem é vivo sempre aparece, então eu estou aqui mais uma vez na tentativa de gravar um vídeo sobre as últimas leituras que eu fiz no ano de 2020, o ano que não teve começo nem fim direito, e 2021. Não foram muitas as minhas leituras, eu não sei se vocês se recordam, mas quando eu deixei o canal aqui no final de 2019, eu tinha terminado um longo projeto, de leitura do Mulheres que Correm com Lobos, tinha feito muitas leituras de apoio, leituras paralelas, e eu tinha decidido passar um longo período que eu chamei na época de um ano sabático. Quis fazer um ano sabático de leitura, ficar um ano sem ler. É claro que isso é meio impossível, né? Eu trabalho estudando e pesquisando muita coisa e também vivo cercada de livros, é uma coisa complexa. Mas a minha ideia era não me forçar a entrar numa leitura que tivesse uma intenção, sabe? Eu queria passar um longo tempo sem a necessidade, mesmo que pessoal, interna, de fazer uma leitura, de concluir uma leitura, de precisar falar sobre essa leitura, enfim. Eu precisava de um tempo para me recolocar na conexão com os livros, para recomeçar essa relação de um outro lugar, que eu senti que estava muito desgastada até pelo longo período que eu passei aqui nas redes, enfim, conversando, trocando ideias, o que é sensacional, é muito bom, mas também acaba trazendo uma carga interna, de uma pressão interna muito grande. E foi realmente um período muito bacana, apesar de eu não ter conseguido fazer um ano como eu queria. Eu acabei ficando só com 6 meses, porque no meio desse meu projeto do ano sabático de leitura, aconteceu a pandemia. E o que já era complicado ficou muito mais difícil, né? Precisar atravessar a pandemia sem ler foi praticamente impossível. E eu acabei retomando algumas leituras, e a primeira delas, a primeira leitura que eu fiz quando eu retomei o meu convívio com os livros, foi desse livro aqui. E não foi à toa, já vou contar para vocês por que eu escolhi esse livro. Possessão, da A.S. Byatt, eu não sei como que é a pronúncia do nome dela. Possessão é um livro que ficou muito conhecido na época do lançamento, fez bastante sucesso, e eu encontrei essa edição num sebo, depois de ouvir algumas pessoas contando, relatando a aventura que tinham passado durante a leitura dessa obra. Porque Possessão é um livro que vai muito além da própria literatura. Tem toda uma relação metafísica que se abre aqui dentro dessa história, mas eu acredito que Possessão é um experimento literário muito interessante. E sabendo do potencial, da carga de potencial desse romance, eu decidi começar por ele, ou melhor, recomeçar as minhas conexões literárias. Eu vou resumir aqui rapidamente para vocês a sinopse desse livro, porque é um livro que tem muitas, mas muitas camadas. São várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, mas existem duas delas que são as principais. Logo no começo do romance, nós ficamos conhecendo um estudioso, um acadêmico, um pesquisador, que já está lá por volta dos seus 30, 40 anos, eu não lembro exatamente a idade dele, mas ele está passando por um processo pessoal, a vida íntima dele está muito complicada, ele está desgostoso com o trabalho, ele está percebendo que ele não vai a lugar nenhum, que ele está cansado daquela estrutura medíocre de vida que ele vem levando. Na verdade, a gente percebe logo no começo, conhecendo o Michel, que ele tem uma série de processos acontecendo internamente nele que estão desequilibrando ele de diversas formas. Enfim, é um personagem que está realmente numa situação bastante complexa. Só que ele prossegue com as suas pesquisas e, no caso, ele estuda um grande autor inglês que, por incrível que pareça, e olha, gente, eu fui diversas vezes na internet para ter certeza que esse autor realmente não existia. A autora conseguiu criar personagens tão fortes, mas tão fortes, que eu tinha certeza que esse autor inglês, Ash, de fato existiu. Mas até agora eu não encontrei nenhuma evidência disso, apenas que de fato se trata de um personagem ficcional. Mas Michel é um estudioso, um pesquisador de toda a obra de Ash. E ele está lá na Biblioteca de Londres, consultando a biblioteca desse autor, que é a referência de vida dele, a base de todos os estudos. E lá na Biblioteca de Londres,
revirando um livro que fazia parte da biblioteca pessoal de Ash. Numa das páginas, no meio de algumas anotações, ele encontra uma carta. Ele está sozinho na biblioteca, fazendo a pesquisa, num material que ele não imaginou ter nada além do que algumas anotações que pudessem servir para um trabalho maior da universidade onde ele trabalha. Ele encontra uma carta com um sinal bem claro que Ash teve uma amante. E naquele momento, com a vida toda enrolada, todo complicado, Michel olha aquela carta e aquela informação como a oportunidade dele sair do buraco. Ele finalmente conseguir trazer para o mundo alguma coisa que fosse surpreendente. Já dá para perceber por aí que a história vai por um caminho meio policial, de suspense, sim. É uma trama que tem um movimento muito forte nesse sentido, o que é também uma tradição da literatura inglesa, certo? Michel sai da biblioteca com essas cartas no bolso. Ele literalmente rouba essas cartas do acervo nacional e decide por conta própria fazer a pesquisa a respeito dessa suposta amante. Se chama Christabel Lamotte. E é aí que reside toda a beleza desse romance, na minha opinião. É nessa personagem, que é uma escritora que nunca de fato chegou à luz, teve uma vida muito sombreada por uma série de acontecimentos muito tristes. Christabel Lamotte é a flor desse livro. E eu diria mais, não só desse livro, mas é uma personagem tão forte, tão marcante e tão incrivelmente poética que ela merecia ter existido, não ter sido só ficção, ter de fato existido. Já dá para vocês perceberem como eu fiquei entusiasmada com essa história. Eu passei mais ou menos 2 ou 3 meses lendo esse livro e muito envolvida, principalmente com os escritos que estão associados a essa personagem, Lamotte. Eu vou dizer para vocês que eu achei esse personagem, o Ash, esse autor inglês lá do século XIX, super dentro do padrão. A gente não precisa nem esperar muita coisa, porque você vai encontrar ali o padrão inglês do homem intelectual no século XIX. Mas Lamotte é uma personagem incrível e eu fiquei muito, mas muito impressionada com a capacidade que essa autora teve de criar documentos, tanto para um autor quanto para outros, uma história e obra completa para esses personagens e de forma tão diversificada que, de verdade, me deixou muito impressionada a capacidade dessa autora de construir uma obra dentro de uma obra. O que nós vamos acompanhar em Possessão é, na verdade, uma jornada em busca de sucesso. Tanto a jornada que acontece no século XIX, entre Ash e Lamotte, como também a jornada que acontece no tempo em que o romance é escrito, lá pela década de 80, de 90. Nós vamos acompanhar ao longo de toda essa jornada, que se passa em 2 tempos diferentes, portanto, pessoas em busca delas mesmas e, ao mesmo tempo, de algum sentido, de algum significado para aquilo que elas estão fazendo. Eu gostaria de ressaltar nessa obra um poema épico que aparece aqui, escrito teoricamente por Lamotte, que se chama A Lenda da Melusina. Na verdade, essa parece ser uma história tirada dos contos de fadas gauleses, não é uma coisa muito inovadora, mas a autora conseguiu criar para Lamotte uma obra única. Sem contar que essa personagem, assim como muitas outras da era vitoriana, era cheia de traços além do seu tempo, uma personalidade forte, marcante. Inclusive, só dando um micro spoiler aqui para vocês, Lamotte era casada com uma mulher. Eu super recomendo esse romance. Tenham paciência com ele, porque é uma obra grande, uma obra vasta. Olha a quantidade de anotações que eu fiz aqui. É uma obra que exige da gente uma certa paciência. E nessa edição aqui da Companhia das Letras, que tem uma fonte minúscula, demorou muito tempo para eu conseguir avançar nessa leitura, mas valeu muito a pena. Preciso só confessar que o final desse romance, no meu caso, não me agradou muito, porque eu estava muito mais conectada com a história do passado, quer dizer, essa história que acontecia lá no século XIX, do que com a história nos tempos atuais. Mas eu não posso negar, lá no final, quando a gente fecha esse livro, dá uma sensação de ter entrado em contato com uma obra gigante. Quem me conhece aí sabe que eu sou muito fã de romances contemporâneos.
E este daqui é, sem dúvida, um daqueles para a gente ler e reler. Fiquei até com vontade agora, depois de todo esse tempo, tem quase um ano que eu terminei esse livro, de fazer uma releitura dele. Eu tenho certeza que eu vou conseguir ainda tirar muita coisa desse livro que eu deixei passar numa primeira leitura. E é isso. Essa é a minha recomendação. Eu volto para falar sobre outros livros, outras obras que eu li ao longo do tempo, mas vamos começar aquecendo o canal assim, com esse vídeo pequenininho, para a gente ir entrosando de novo a conversa. É isso, meus amores. Boas leituras para vocês e até a próxima.